Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo, dia 16 de fevereiro de 2020, nós celebramos o início da sexta semana do tempo comum. E hoje, com um calor acima da média, né? E numa igreja tão pequenina e com pouca ventilação, parece que o calor ainda aumenta. Uma dica que eu dou para você, para não deixar o calor aumentar muito: procura ficar quietinho, sem mexer demais, sem conversar, que aí parece que a temperatura não diminui, mas pelo menos ameniza. As leituras que nós recebemos da igreja hoje para a nossa reflexão falam basicamente sobre os mandamentos de Deus. A primeira leitura fala apenas disso. A segunda leitura fala sobre sabedoria, quase que fugindo um pouquinho do assunto, mas no Evangelho nós retomamos o assunto mandamentos de Deus. E é assim que eu quero que você guarde. Ao sair da igreja, ao voltar para a sua casa, durante a semana, se alguém perguntar para você: você foi na missa nesse domingo? Você vai responder: sim, eu fui. E quando as pessoas disserem: as leituras falavam de quê? Você vai responder: as leituras falavam dos mandamentos de Deus. Amém? Vamos ensaiar? Você encontra com uma pessoa na rua e a pessoa fala assim: ei meu irmão, e aí minha irmã, tudo bem com você? Você foi na missa nesse domingo? Sim. Ah, eu não pude ir. Fala para mim uma coisa. As leituras desse domingo falavam de quê? Essa é a primeira informação que você precisa ter. A pauta, o assunto, o pano de fundo é esse: os mandamentos de Deus. Mas quando nós chegamos no Evangelho, e para você internauta que está nos acompanhando, caso você queira localizar esse Evangelho, está em Mateus 15, a partir do versículo 20. Mateus 5, a partir do versículo 20. Mateus 5. Jesus vai falar dos mandamentos de Deus de uma maneira diferente. Olha como Jesus começa: eu vos digo. Para quem Jesus estava falando isso? Para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Diga amém. Então Jesus estava falando para você também, para mim também, para você internauta. O que Jesus estava dizendo? Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Alguém poderia dizer assim: ué padre, Jesus aí está falando da justiça e não dos mandamentos. Pois é. Aqui você vai precisar de um outro conhecimento, uma outra informação que agora o padre vai dar. Todas as vezes que a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, utiliza a palavra justiça, a Bíblia não está falando de um juiz, de um tribunal. A Bíblia não está supondo aquela noção que nós temos de um fórum, onde o advogado vai, o réu vai, onde acontece o processo. Não, para a Bíblia, justiça significa cumprir os mandamentos de Deus. Então Jesus diz assim: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Quando Jesus diz se a vossa justiça, ele está dizendo: se a maneira como vocês cumprem o mandamento não for maior do que os mestres da lei e fariseus. Aí você deve estar perguntando: como assim, padre? Maior ou menor? Isso mesmo. Assim como existe a fé grande e a fé pequena,
Assim como existe a esperança grande e a esperança pequena, assim como existe o grande amor e o pequeno amor, existe a justiça grande e a justiça pequena. Amém? Pergunta que eu faço para você: se você pudesse hoje medir a sua justiça, ou seja, os mandamentos de Deus que você cumpre, a sua justiça seria grande ou pequena? O que você acha? O seu modo de cumprir a justiça de Deus é maior ou menor? Hoje Jesus está dizendo isso. Para vocês me seguirem, a sua justiça tem que ser maior do que os mestres da lei e fariseus. Ou seja, Jesus está dizendo assim: para vocês me seguirem, a maneira de cumprir os mandamentos, a fidelidade de cumprir os mandamentos tem que ser maior do que os mestres da lei e fariseus. E aí eu volto à pergunta: a sua justiça é maior ou menor? É grande ou pequena? Traduzindo essa pergunta, os mandamentos de Deus você tem cumprido? Bem ou mal? Muito ou pouco? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de quem está cumprindo os mandamentos de Deus. Tem umas pessoas que quando a gente olha assim, chega a baixar a cabeça, né? Essas aí estão numa situação difícil. Aí você diz: mas padre, o que é cumprir os mandamentos de Deus? Porque se o senhor estiver falando de roubar, de matar, então eu estou cumprindo, porque eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas Jesus hoje vai nos ensinar 3 coisas que podemos fazer para aumentar a nossa justiça, ou seja, para cumprir melhor os mandamentos de Deus. Quem gostaria de ter a sua justiça aumentada, diga amém. Amém. Quem gostaria de cumprir melhor os mandamentos de Deus, diga amém. Amém. São várias coisas que você poderia fazer. Aqui nós poderíamos citar para você uma lista de recomendações. Alguém poderia dizer para você: para você cumprir melhor os mandamentos de Deus, você precisa rezar mais. É uma dica válida? Sim, é válida. Alguém poderia dizer para você: olha, você precisa ir mais à missa, de preferência na Mãe Rainha. É uma dica válida? É válida. Olha, você precisa aprender a fazer jejum. Olha, você precisa aprender a visitar os doentes, você precisa aprender a ser caridoso. Todas essas dicas são válidas. Mas Jesus vai dar para você 3 dicas que você vai ver como elas são importantes para aumentar a sua justiça. Está preparado para aprender as dicas de Jesus, sim ou não? Sim. Se você estiver preparado, então, dá essa prova para Jesus, oferecendo a Ele uma salva de palmas. Primeira dica que Jesus dá para você aumentar a sua justiça, ou seja, para você conseguir cumprir melhor os mandamentos de Deus, ser mais fiel a Deus. Primeira dica: não se encolerizar contra o irmão. O que significa encolerizar? Encolerizar vem de cólera. E para a Bíblia, cólera não é raiva, não. A raiva é uma indignação que você sente. Por exemplo, você estava voltando do trabalho, e quando você abriu o portão para entrar com a moto, para entrar com o carro, seu cachorrinho veio para a porta da rua te esperar. Passou uma pessoa que você nunca nem viu, o cachorrinho começou a latir, a pessoa foi lá e deu uma bicuda no seu cachorro. Você vai ficar com raiva, sim ou não?
O que é essa raiva? É uma indignação. Você viu uma injustiça acontecendo, você viu uma coisa que não estava certa, você viu uma coisa errada, e você ficou insatisfeito com o que você viu. Isso chama raiva. É quando você fica indignado, é quando você não suporta que algo aconteça, porque aquilo é uma injustiça. A raiva é um sentimento humano. E eu vou dizer para você, sentir raiva nem sempre é pecado. Se você, por exemplo, vê alguém entrando dentro da igreja e quebrando as imagens, você vai ficar com raiva, sim ou não? Essa raiva, ela não é pecado, porque é uma raiva digna, justa, por uma coisa certa. Agora, você ficar com raiva porque a sua amiga, aquela que você diz, miga sua louca, começou a namorar com um rapaz que há 3 meses você estava tentando e não conseguia, isso aí não é só raiva, é também inveja. Está entendendo? A Bíblia fala de cólera. Cólera é quando a raiva transborda. E a cólera é entendida como ódio. O que é o ódio? É o transbordamento da raiva. É quando você vai sentindo tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que aquilo transborda e você fala, eu vou matar essa pessoa. Eu vou apertar esse pescoço. E aqueles que não são tão de igreja falam assim, eu vou mandar fazer macumba. Eu vou colocar o nome na boca do sapo. O ódio faz isso. O que Jesus está dizendo? Você tem que tomar cuidado com o ódio, porque o ódio bloqueia você para um monte de coisas, mas principalmente de ser fiel a Deus. Jesus chega a dizer que a pessoa que sente ódio não entrará no céu. Veja o perigo do ódio. O ódio é o maior veneno que você pode jogar para dentro do seu coração. Sentir ódio de alguém é pior do que tomar veneno. Porque o veneno prejudica seu corpo, o ódio prejudica sua alma. Então, se você quer ser fiel a Deus, se você quer aumentar a sua justiça, primeira coisa que você vai ter de fazer, limpar seu coração da mágoa, do rancor, do ressentimento e do ódio. Você tem que compreender que sentir ódio das pessoas não prejudica elas, prejudica você. Eu me lembro do Padre Léo que dizia assim, sentir ódio de alguém é como tomar veneno querendo que a pessoa morra. Sentir ódio de alguém é como se cortar querendo que a pessoa fique machucada. O seu ódio não prejudica a pessoa em nada, prejudica a sua vida. Pessoas que guardam ódio do pai, guardam ódio da mãe, pessoas que guardam ódio do marido ou do ex-marido. Padre, eu tenho tanto ódio do meu marido, do meu ex-marido, graças a Deus que agora é ex, porque ele me traiu com uma amiga minha, e nunca eu aceitei, nunca eu vou aceitar. Se eu encontrar ele um dia, eu jogo uma pedra na cabeça dele. Esse ódio só prejudica você. O seu ex-marido está numa boa, e você está se destruindo por dentro de ódio. Padre, eu sinto ódio, muito ódio do meu patrão. O meu patrão chamou todos os empregados e disse assim, alguém pegou dinheiro na empresa. E o meu patrão olhou para mim e me acusou, padre, sem eu ter feito nada. Eu odeio o meu patrão mais que tudo nessa vida. Deixa eu te falar, o seu ódio não atrapalha o seu patrão, não atrapalha a empresa dele, o seu ódio só te atrapalha. Eu odeio o meu pai que me estuprou. Eu odeio o meu tio, o meu vizinho que abusou de mim quando eu era criança.
Por mais grave que seja a ofensa que você passou, ela não é motivo para você sentir ódio. Então eu quero dar essa dica que não é minha, não é palavra do Padre, é palavra de Jesus. Não guarde ódio no seu coração. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala para ela: não guarde ódio no seu coração. Fala para a pessoa que está do outro lado: não guarde ódio no seu coração. Internauta, você que está nos assistindo, não guarde ódio no seu coração. Não guarde, isso não é bom para você. Enquanto você estiver com ódio, você não vai conseguir aumentar a sua justiça. Você não vai conseguir ser de Deus direito, porque o ódio te afasta de Deus. O ódio não afasta Deus de você, o ódio afasta você de Deus. Ah, mas eu tenho ódio, é do meu pai, Deus não tem nada com isso. Mas o seu ódio fecha o seu coração, e Deus não consegue entrar num coração que odeia. Eu estou parado nessa primeira dica porque o Senhor me mostra que aqui dentro tem pessoas que trazem ódio no coração. Eu não vou julgar você, eu não vou culpar você, talvez você tenha motivo até para estar assim, mas hoje Jesus mandou dizer para você: larga esse ódio, isso está destruindo a sua vida. Amém? Amém. Segunda dica de Jesus: cuidado com os seus olhares. Para ser de Deus de verdade, você tem que tomar cuidado não só com o que você faz, não só com o que você pensa, mas também com os seus olhares. E aqui eu quero mandar um recado especial para os homens. Você, homem, que tem o hábito de ficar olhando para as mulheres que passam na rua com uma roupa provocante, cuidado com isso. Ah, padre, mas uma olhadinha só, tem gente que fala assim, uma olhadinha só não tem nada a ver não. Jesus disse, quando você olha para uma mulher com desejo, você já praticou o adultério com ela no seu coração. Mas não só o olhar de desejo, de possuir sexualmente, você tem que ter cuidado também com o olhar de cobiça, de querer ter o que é do outro. Você vê que a sua amiga comprou uma bolsa nova, aí você chega a adular a bolsa da amiga. Nossa, amiga, onde você comprou essa? Ah, quem me dera se eu tivesse uma bolsa dessa. E o seu olhar chega a brilhar e falar assim: oh, que vontade que essa bolsa seja minha. Cuidado com os seus olhares. Tem gente que tem um olhar tão carregado que a pessoa chega na sua casa, olha para a plantinha e fala: ô, plantinha bonita. A plantinha morre no outro dia. Verdade ou não é? Tem gente que chega na sua casa e fala assim: ô, você ganhou esse cachorrinho? Ganhei, esse cachorrinho eu ganhei do meu tio, ele cria um cachorro muito bonito e agora o cachorro deu cria e aí eu trouxe um filhotinho para mim. A pessoa olha para o cachorrinho, no outro dia o cachorrinho nem levantar consegue. Cuidado com os olhares. O nosso olhar pode transmitir amor, mas pode transmitir ódio. O nosso olhar pode transmitir ternura, mas pode transmitir inveja. O nosso olhar pode transmitir humildade, mas pode transmitir também cobiça. Então, uma dica que eu dou para você, você que gosta de ficar postando tudo na internet, quando você comprar coisas novas, cuidado, porque um invejoso que olhar até para a foto pode prejudicar a sua vida. Eu tenho acompanhado casos de pessoas que foram vítimas da inveja, vítimas da cobiça, através de olhares, e essas pessoas estão passando um grande sofrimento. Vou te contar só um exemplo para você entender o que o padre está dizendo.
Eu atendi uma mulher certa vez. Essa mulher, uma mulher muito alta, bonita, muito elegante, o cabelo comprido. E essa mulher, quando ela andava na rua, ela como que desfilava. E as amigas dela ficavam assim: nossa, mas você, hein? Está repreendida. Esse jeito seu de andar, você anda parecendo assim que está pisando em nuvens. Nossa, você é muito metida. E essa mulher tinha uma amiga que todas as vezes que ela andava, que ela estava perto dela, a amiga dizia assim: não sei como é que você não cai, porque você anda assim toda empinada. E ficava repetindo: não sei como é que você não cai, não sei como é que você não cai, não sei como é que você não cai. Um belo dia essa mulher estava voltando do trabalho, um dia normal. Ela pisou num buraco, caiu, torceu o pé, quebrou a junta, o osso do pé. E aí colocou o gesso não deu certo, colocou platina, a platina não deu certo, foi para Belo Horizonte, e aquilo ali só inchado, dolorido. Resultado, essa mulher fez tanta cirurgia no pé, que hoje ela não consegue andar mais como antes. Hoje ela anda arrastando, mancando de uma perna. Aí você me diz: padre, isso é só coincidência. Isso não é coincidência, isso é o poder do olhar invejoso. Se você olha para uma pessoa com desejo, e para Jesus isso já é adultério, então se você olhar para uma pessoa com vontade de ter o que é dela, para Jesus isso já é um roubo. Cuidado com os olhares. E você que está lutando para adquirir suas coisas, proteja a sua vida e as suas coisas dos olhares invejosos. Dica que eu dou para você: tudo que você comprar que for de valor, abençoa. Comprou um carro, antes de entrar no carro, leva e pede: padre, abençoa para mim. Comprou uma casa, antes de entrar na casa, leva a chave, ou se for possível pede ao padre: padre, vamos lá em casa para o senhor dar uma bênção. Se o padre não puder, leva água benta e joga na sua casa. Comprou uma pulseira, um relógio, coisa que você sabe que vai despertar inveja, os olhares das pessoas, abençoa, porque o olhar tem um poder destrutivo, e quem diz isso não sou eu, é Jesus. A terceira e a última dica é talvez aquela que você vai achar mais estranha. Jesus diz assim: para a sua justiça aumentar, para que você consiga ser mais fiel a Deus, a terceira coisa que você tem que fazer é essa, ó: não jurarás falso, cumprirás os teus juramentos. E depois Jesus diz: não jureis de modo algum. Jurar aqui significa dizer eu juro. Tem até uma música, eu acho que é de Leonardo, que diz: eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Você imagina um homem ter que falar isso para uma mulher, a situação que não está. E tem gente que jura pelas pessoas que morreram. Eu juro pela minha vozinha que está no céu. Tadinha, não faz isso com a dona não, já morreu, deixa em paz, Muquiça. E tem uns que são mais ousados: eu juro pela sua mãe. Como assim? Eu juro pela sua mãe. Aí tem gente que fala assim: ó padre, diz que não é bom falar eu juro por causa de pessoas que estão longe, a gente tem que falar pelas pessoas vivas. E olha o que eles dizem: eu juro pelos meus filhos, eu quero ver os meus filhos mortinhos. Eu juro pela minha alma, eu quero que a minha alma seja lançada no inferno. Que isso? Para ser de Deus, você tem que parar de jurar. Aí você me pergunta: mas padre, o que jurar tem a ver com ser de Deus? Tudo a ver. Eu quero saber se você vai concordar comigo agora o que eu vou dizer. Presta atenção, olha para o padre. Você concorda comigo que se eu tiver que jurar alguma coisa,
é porque as pessoas não estão acreditando em mim, sim ou não? Se a mulher pergunta para o marido, onde você estava? E ele fala, eu estava na casa de mamãe. E ela olha para ele e fala, responde direito, homem. Eu estava na casa de minha mãe, olha. E o marido diz, eu juro. Ele já está dizendo para ela, você não acredita em mim. O jurar só acontece quando a pessoa não está acreditando em você. E Jesus está dizendo, as pessoas devem acreditar em você não pelos seus juramentos, mas pelo que você é. Para ser de Deus, você tem que entender que a sua palavra é garantia. Para ser de Deus, você tem que ser homem e mulher o suficiente para garantir sua palavra. Hoje eu fico triste de ver católicos, de ver cristãos, de pessoas que vão à missa e que ficam jurando, prometendo, falando coisas que não são capazes de fazer. Fora aquelas pessoas que fazem promessa, eu prometo que eu vou rezar o texto todo dia. Rezou 2 dias e parou. E tem gente que bate na mesa, eu prometo que a partir de hoje eu não bebo mais. Aliás, como diz a música, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Tem coisa mais até lamentável do que ver um marido chegar bêbado e a esposa falar para ele, meu bem, você tinha jurado que não ia beber mais. E o marido dizer para ela, ô meu amor, foi só essa. Você vê seu filho entrando pela porta, todo drogado, todo estranho, e você fala para ele assim, meu filho, você prometeu, você jurou, você ajoelhou aqui na sala e falou para o seu pai e para mim que você não ia mais usar droga. E o seu filho vira para você como mãe ou como pai e diz assim, mas foi só essa vez. Para ser cristão de verdade, você tem que ser uma pessoa de palavra, você tem que aprender a honrar a sua palavra. Sabe por quê? Sabe por quê que você tem que ficar jurando? É porque até agora você não honrou a sua palavra suficiente. Você quer ver pai e mãe que tem que ficar jurando para o filho, eu juro para você que se você não passar na prova, eu vou cortar a internet. Por que você tem que jurar? É porque você perdeu a autoridade com seu filho. Se você tem autoridade com seu filho, você não precisa de jurar, você não precisa de gritar, você não precisa de falar muitas vezes, você fala uma vez e ele entende. Jesus está dizendo, para ser fiel a Deus, você precisa ser uma pessoa de palavra, honrar os seus compromissos. O que você falou, você tem que fazer. Aí eu vou entrar num ponto bem delicado, me perdoa se isso te machucar. Tem coisa pior do que uma pessoa falar para você assim, semana que vem eu te pago. Tem quantas pessoas que vão nas missas, quantas pessoas que recebem a Eucaristia e que estão com o nome sujo no SPC? Aqui na igreja, será que tem alguém com o nome sujo no SPC? Nossa. Por que você baixou a cabeça, filho? Não gosto de confusão, mas parece que você está se denunciando. Você tem que honrar sua palavra, meu irmão. Ser cristão é ser uma pessoa de palavra, é ser uma pessoa positiva, é ser uma pessoa que promete e cumpre. Por isso que eu digo você, antes de prometer alguma coisa, pensa 2 vezes, porque se você não tiver condição de prometer, de cumprir, então nem prometa. Aí você promete para o seu filho, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou quebrar esse notebook. Você não vai quebrar. Então não promete.
Aí tem pessoas que vivem prometendo coisas e não conseguem cumprir, vão perdendo o respeito. Você já perdeu o respeito dentro da sua empresa, porque você chega atrasado no serviço e o seu patrão fala, e dessa vez o que foi? Sempre você tem uma desculpa, você não cumpre a sua promessa, você fala para ele, não, eu prometo que eu não vou atrasar mais, eu prometo que eu vou chegar na hora, e não chega. A pergunta que Jesus mandou fazer, como você quer ser um cristão de verdade? Como você quer que a sua justiça aumente, se você não cumpre o que você promete? Você tem que ficar jurando, você tem que fazer cena, você tem que ficar muitas vezes até fazendo teatro para convencer as pessoas. Um homem de fibra, uma mulher de fibra, é alguém que fala e faz. Eu vou, eu não vou. Jesus resumiu isso dizendo assim, olha, o seu sim seja sim, diga. O seu não seja não. Jesus quer, Ele está atrás de católicos, de cristãos que sejam assim, positivos, determinados, sinceros, transparentes. Mas nós brasileiros temos aquela cultura do eufemismo. Você percebe como o brasileiro ele tem dificuldade de falar não. A mãe tem dificuldade de falar não para o filho. A professora tem dificuldade de falar não para o aluno. E às vezes na igreja o padre tem dificuldade de falar não para os fiéis. As pessoas convidam você para ir em algum lugar, você não quer falar não. Aí você diz assim, olha essa, vê se isso já não aconteceu com você. Se der eu passo lá. Esse se der eu passo lá é uma maneira sutil de dizer não vai dar, eu não vou. Só que eu estou com vergonha de dizer que eu não vou, então eu digo assim, se der eu passo lá. Quer ver outra que nós falamos e que demonstra a nossa dificuldade de viver esse pedido de Jesus? Sua esposa comprou um vestido. Quem que é casado? Fala amém. Então para você que é mulher, você coloca no masculino. Seu marido comprou uma roupa, uma camisa, uma calça. E chegou em casa para te mostrar. Fala assim, eu vou lá no quarto vestir para você ver. Fecha a porta para fazer suspense. Fica lá fora. Aí tá bom, você fica lá no sofá esperando. De repente vem ele ou ela, se for o seu caso. Tof. E aí? O que você achou? Você olha, internamente você diz, nossa, que ridículo. Aí você diz assim, ficou bonitinho. Bonitinho, como diz Dona Maria, é um feio. Jesus está dizendo, olha, o seu sim seja sim, o seu não seja não, o que vem além disso é do maligno. É por isso que muitas vezes dá briga, dá confusão dentro de sua casa, porque você fala para sua esposa, ficou bonitinha? De repente seu filho chega e você fala assim, filho, vai lá, conversa com sua mãe, pede ela para trocar de roupa, porque ficou horrível. De repente vem ela chorando, como assim fiquei horrível? Você falou nesta hora que eu estava bonitinha. Veja, você não foi sincero. Falta muito isso em nós católicos, essa sinceridade de dizer sim, de dizer não. Eu lembro de um professor meu que dizia assim, os alemães são um povo muito interessante. Os alemães, o país foi destruído depois da Segunda Guerra e em 50 anos eles fizeram o que o Brasil em 500 anos não fez. Os alemães se reestruturaram e se tornaram a maior potência da Europa. E os alemães são assim, não tem meia conversa, não tem talvez. Se uma esposa de um alemão chega para ela e fala, meu bem, ficou bonita, ele fala, não, ficou feia. Você chega para um alemão convidando ele para ir na sua casa e diz para ele, você vai? Ele diz, não, eu não vou. Aí você fala, nossa, você está sendo grosso. Não é sendo grosso, é sendo sincero, verdadeiro. Sabe por que tem tanta gente levando chifre? Sabe por que tem tantos amigos apunhalando os outros? É porque não tem coragem de falar a verdade. Veja, você não precisa ferir, machucar.
Jesus não quer que, para ser sincero, você tenha de ferir as pessoas. Tipo assim, a sua esposa chega e fala, meu bem, eu fiquei bonita. E você fala, olha, para ser sincero, você ficou parecendo um botijão de gás com aquele vestidinho. Você não precisa derrubar a pessoa, mas você tem que ser sincero e dizer para ela, meu bem, aquela outra roupa que você tem, você fica melhor nela. Está vendo? Você disse a mesma coisa de uma maneira diferente. Você chega para uma pessoa e fala assim, veja como eu emagreci. A pessoa olha e fala, parece que engordou. Você não precisa falar para mim que você está mais gordo do que era, mas você pode até dizer, ué, eu tive a impressão diferente. Ser sincero, ser verdadeiro, isso tem que ser uma marca do cristão. Você não pode deixar que a falsidade, você não pode deixar que o meio termo, que a mornidão tome conta de sua vida. É por isso que dentro das nossas igrejas tem muita gente sendo enganada. É por isso que muitas vezes as nossas missas, aqui eu digo aos padres, muitas vezes as nossas missas são água com açúcar, porque até nós padres estamos perdendo a coragem de falar a verdade. Medo de ofender as pessoas. Medo de que as pessoas entendam mal. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim aqui para agradar Jesus Cristo. E ponto final. Eu não tenho o direito de ferir você, de machucar você, mas é meu dever falar para você a verdade. Ah, mas se eu for falar isso, muita gente pode pensar mal de mim. Mas veja, eu não tenho que falar o que eu quero, o que te agrada. Eu tenho que falar o que Jesus pede. Eu fico feliz de ver essa igreja tão cheia. E fico com a consciência tranquila de saber que vocês que vieram aqui, não vieram para ouvir água com açúcar. Vocês que vieram aqui, vieram sabendo que vocês iam encontrar uma homilia onde o padre fala a verdade para você, às vezes de maneira escrachada, mas a verdade, o mundo precisa da verdade, e Jesus disse, eu sou a verdade. Quanto mais você disser a verdade, mais você se torna amigo de Jesus. Coloque essas 3 dicas em prática. Procure não guardar ódio no coração. Procure preservar o seu olhar da cobiça. Procure ser sincero e verdadeiro nas suas palavras. Você dará um testemunho de cristão muito bonito, mas acima de tudo, você aumentará a sua justiça. Você será digno do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima noite, que em paz do Senhor vos acompanhe. Graças